Estudo 7. Sardes, a igreja que tinha nome de viva, mas estava morta. Apocalipse 3, 1 até 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes, glória passada, ruína presente. Sardes foi uma das cidades mais antigas e ricas da Ásia Menor. Foi capital do antigo reino da Lídia, um lugar de grande esplendor e segurança. Ali viveu o lendário Creso, conhecido como o homem mais rico do mundo antigo. A cidade ficava construída sobre um alto monte, cercada por penhascos, considerada impenetrável. Mas 2 vezes na história foi invadida por descuido. Os guardas adormeceram e o inimigo escalou os muros sem resistência. Sardes era símbolo de orgulho e autoconfiança, de uma glória passada que já não existia. E é exatamente assim que Cristo descreve a igreja. Tens nome de que vives, mas estás morto. Uma igreja com reputação viva, mas realidade morta, com aparência de vida, mas sem essência espiritual. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Cristo se apresenta de forma específica a cada igreja. Para Sardes, ele se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, símbolo da plenitude do Espírito Santo, Isaías 11, 2. Os 7 Espíritos representam a totalidade da presença divina: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor e o Espírito de Deus em si. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês estão mortos, mas eu tenho o Espírito que vivifica. A igreja não precisava de mais fama, precisava de vida do Espírito. A morte espiritual não se vence com movimento, mas com renovo do alto. Ele também diz que tem as 7 estrelas, os mensageiros das igrejas, mostrando que o controle está nas suas mãos. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Cristo não diz: vocês estão fracos. Ele diz: vocês estão mortos. A igreja de Sardes mantinha atividades, cultos, ministérios, mas o Espírito já não estava no centro. Havia a aparência de sucesso, mas ausência de presença. Tinha estrutura, mas não tinha fogo. Tinha movimento, mas não tinha vida. É possível ter nome, mas não ter essência, ter fama de avivada e estar espiritualmente vazia, ter uma história gloriosa, mas viver de lembranças. Jesus está dizendo: vocês têm nome, mas o nome não sustenta a vida. É um alerta severo para todos nós. O que as pessoas veem pode ser engano. Cristo vê o que é real. Sê vigilante. A palavra vigilante ecoa a história da própria cidade. Sardes caiu porque dormiu. E agora, espiritualmente, a igreja estava dormindo outra vez. Cristo ordena: acorda. A primeira chave do avivamento é despertar. Enquanto o inimigo avança, muitos dormem. Enquanto o Espírito chama, muitos se distraem. A mesma voz que ressuscitou Lázaro clama agora: levanta-te, igreja, volta à vida, consolida o resto que estava para morrer. Mesmo em meio à morte, ainda havia um resto, uma chama, uma semente viva. Cristo diz: fortalece o que resta antes que morra completamente.
Há um princípio espiritual poderoso aqui. Deus sempre preserva um remanescente. No tempo de Elias, havia 7.000 que não se curvaram a Baal. Em Sardes, havia um pequeno grupo ainda puro. O Senhor sempre vê o que ainda pode florescer. Ele não apaga o pavio que fumega. Isaías 42:3. Mesmo quando parece tudo perdido, a vida escondida embaixo das cinzas. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui, Cristo revela algo profundo. As obras de Sardes não eram íntegras não porque eram más, mas porque eram incompletas. Talvez faziam muito, mas sem amor. Trabalhavam, mas sem dependência. Serviam, mas sem comunhão. O problema não era falta de atividade, mas falta de espírito e verdade. João 4:24. Cristo não busca quantidade de obras, mas qualidade espiritual. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O caminho de volta começa com lembrar, voltar à fonte, lembrar o evangelho puro que um dia os despertou. Eles haviam recebido a palavra e o Espírito, mas deixaram de guardar o que ouviram. Por isso, ele acrescenta: guarda-o e arrepende-te. Não basta lembrar, é preciso voltar. O arrependimento é o sopro que devolve a vida aos ossos secos. E aqui ecoa Ezequiel 37. Filho do homem, profetiza a estes ossos e viverão. Cristo é o mesmo que sopra o Espírito sobre o que está morto. Se não vigiares, virei como ladrão. Essa é uma das advertências mais sérias do Apocalipse. Cristo promete vir inesperadamente, como um ladrão na noite. Essa expressão aparece em outros textos, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 5 e 2 Pedro 3, sempre associada ao juízo repentino sobre os que dormem espiritualmente. O ladrão não avisa quando vem e Cristo está dizendo: se continuarem dormindo, serei eu a surpreendê-los. Mas o mesmo aviso também é graça. Ele está chamando à vigilância antes que seja tarde. Tens, contudo, em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Mesmo em meio à morte espiritual, há vidas puras. Homens e mulheres que não se deixaram corromper pela aparência, que guardaram sua fé sem mancha. Deus sempre tem um remanescente fiel. E a promessa é clara: andarão de branco comigo, pois são dignos. Na Bíblia, o branco simboliza pureza, vitória e glória. Esses fiéis serão honrados publicamente, não pelo que pareciam ser, mas pelo que realmente foram. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Aos vencedores, Cristo promete vestes brancas, símbolo da justificação e da comunhão eterna. Isaías 61:10 ecoa essa promessa. Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Essas vestes não são mérito humano, são graça de Cristo. Ele mesmo purifica o que estava morto e o reveste de glória. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Que promessa tremenda! O livro da vida aparece em Êxodo 32, Daniel 12 e Apocalipse 20. É o registro dos que pertencem ao Cordeiro. Cristo está dizendo: aos fiéis garantirei segurança eterna. Enquanto Sardes vivia de reputação terrena, Cristo garante reconhecimento celestial. O que importa não é estar famoso na terra, mas ter o nome confirmado no céu. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Aqui está a glória final do vencedor: ser confessado por Cristo diante do Pai. Jesus prometeu isso em Mateus 10:32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Imagine esse momento, o Filho de Deus, pronunciando seu nome diante do trono eterno. Essa é a recompensa suprema da fidelidade. A igreja de Sardes representa uma geração que vive de aparência. Tem nome, mas não tem essência. Tem movimento, mas perdeu a presença. E Cristo continua chamando hoje: desperta, tu que dormes. Efésios 5:14. O avivamento não começa em conferências, começa em corações quebrantados. Começa quando o cristão deixa a vaidade e volta ao altar.
Talvez alguns ainda tenham só um pavio fumegante, mas o Senhor não o apaga. Ele reacende. Se há um resto de vida, há esperança. Ele ainda sopra o Espírito sobre ossos secos. Ele ainda chama mortos à vida. Sardes é um espelho para a igreja moderna. Muitos têm nome de que vivem fama, plataformas, influência, mas o céu os vê dormindo. Cristo não busca igrejas populares, mas igrejas puras. Ele não quer aparência de vida, mas vida verdadeira do Espírito. E ele diz hoje: lembra-te do que recebeste, guarda e arrepende-te. Sê vigilante. Consolida o que resta. Porque aquele que vencer, aquele que acordar, se arrepender e permanecer, será vestido de branco, terá seu nome preservado no livro da vida e será confessado diante do Pai e dos anjos.